Pessoal, bom dia. Tudo bem? Eu sou o Felipe Del Nero. Eu vou começar já a apresentação do nosso webinar. Antes de mais nada, eu queria dar alguns recados. O primeiro deles, eu queria agradecer, né, pela presença de vocês, pelas inscrições que a gente teve, pela presença de quem está aqui já nos assistindo. É, Quem vai fazer a apresentação hoje sou eu. Eu sou o Felipe Del Nero, sou diretor comercial aqui da Geoambiente. E a Valéria vai fazer a outra parte, que é a parte mais voltado para case, voltado para o negócio, né, de uso de mapas. A Valéria é nossa responsável pela parte de pré-vendas. Ela tem toda a visão de soluções, ela que apoia os clientes na questões de arquitetura e tudo mais. Então, a ideia, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para eu começar a dar os recadinhos e a gente começar de fato aí a apresentação. Deixa a tela aparecer. Mas o que eu queria dar de recado é o seguinte: existe um chat, né, aí para que todos possam escrever durante a apresentação. E nesse chat vocês fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Tá? A gente não vai, durante o webinar, responder diretamente, mas todas as perguntas vão ser anotadas. E depois do webinar a gente vai entrar em contato por e-mail ou de alguma forma com vocês, para que a gente possa, aí sim, tratar caso a caso, responder as perguntas, evoluir alguma discussão que precise, tá? Um outro ponto é que eu vou avisar ao longo da apresentação, mas a gente vai soltar uma pesquisa, uma pergunta para quem estiver participando, para responder uma pergunta simples. Quando for soltar, eu aviso e vai aparecer também no chat, e daí vocês peçam a gentileza que respondam. Tá bom? Então vamos começar aqui os trabalhos. O webinar, a intenção, nossa intenção, né, com essa apresentação, mostrar toda a potencialidade do uso do Google Maps, né, voltado sempre para negócio. A gente tem visto que, historicamente, ou nos últimos anos, a geolocalização ela tem se tornado um ponto muito importante. Né? Muitas aplicações que não se pensavam antes foram possíveis em função do uso de geolocalização. Muitos negócios foram criados ou surgiram em função do uso da geolocalização, e a ideia é como que o Google Maps pode contribuir com isso, como que negócios surgiram usando o Google Maps, como que o Google Maps consegue contribuir, consegue trazer valor, consegue agregar nessa visão de potencialização de uso, de potencialização de experiência do cliente, e esse tipo de coisa. Tá? Então, brevemente, eu queria falar sobre a Geoambiente. A Geoambiente ela é uma empresa de 23 anos, né, de existência, é uma empresa focada na questão da geolocalização. A gente fica em São José dos Campos, nós somos uma revenda, né, um parceiro do Google, uma revenda oficial do Google para Google Maps e também para Google Cloud, para questões de plataforma de nuvem. Né? E ao longo desses 23 anos, a Geoambiente desenvolveu muitas soluções para todas elas baseadas em uso de tecnologia de geolocalização. Então a gente tem muita experiência tanto na questão de desenvolvimento de aplicações, integrações com outros sistemas, com combinações de diferentes tipos de plataforma, por exemplo, de mapas, com questões de construção, validação e uso de dados. Então, imagens de satélite, então, existe todo um conhecimento dentro da empresa e que todos eles foram aplicados ao longo desses anos em diversos tipos de projetos diferentes, que nos credencia a poder realmente ter uma visão muito ampla e poder de fato ajudar de uma forma muito consultiva, né, a todos os clientes que queiram, né, fazer o uso, por exemplo, do Google Maps, combinando vários tipos de dados, vários tipos de integrações de sistemas, tudo isso que então é uma experiência que a gente tem bastante grande. E nessa foto é o nosso prédio, né, onde a gente fica, aqui no segundo andar desse prédio, que é em São José dos Campos, no Parque Tecnológico aqui da cidade. Um dado interessante que eu queria mostrar para vocês, né, compartilhar com vocês, é sobre a questão da importância do Google Maps, da importância da questão da geolocalização.
Então, vou até mudar aqui o meu ponteiro para caneta aqui. Então, assim, se a gente olhar, um ponto interessante é isso aqui. Hoje em dia, existem mais de 2 milhões, né, de aplicações, né, seja de websites ou seja de aplicativos, né, que usam o Google Maps como base de mapa. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, o Google Maps, além de ser uma plataforma muito completa, né, que você consegue criar vários tipos de aplicações, vários tipos de funcionalidades, vários tipos de mercados podem ser atendidos com ela, é uma plataforma que é amplamente utilizada. É de longe a plataforma de mapas mais utilizada. Então, isso traz vários benefícios, desde a questão de conhecimento, né, de material que é divulgado, de documentação que existe, da questão de você poder, fóruns, poder trocar informações, da questão da familiaridade, quer dizer, o usuário, né, o seu cliente, seja interno ou seja externo, enfim, que vai usar a sua aplicação, ele já está familiarizado com o uso do Google Maps, então tudo isso traz uma série de benefícios para que a sua aplicação realmente tenha sucesso, né, o seu negócio ou a sua aplicação tenha sucesso. E outro ponto que é extremamente interessante é esse que eu também acabei de circular aqui, que é a questão da importância da geolocalização. Como eu falei, né, há pouco tempo atrás, nesses últimos anos a geolocalização tem se tornado cada vez mais relevante nos negócios. Então, desde um cliente que quer buscar qual é a loja mais próxima de tal marca que ele está procurando, ou qualquer outro tipo de coisa que dependa ou que use a geolocalização para dar uma resposta. Então, isso tem crescido muito. Os clientes, de uma forma geral, né, pessoas físicas, empresas, eles têm também tirado muito proveito, né, de uso de geolocalização, e cada vez mais isso vai ficar mais relevante. Então, a ideia de você poder construir negócios, construir aplicações a partir do uso da geolocalização, nem sempre a geolocalização vai ser o final, né? Mas muitas vezes ela um ponto muito importante, uma vertente muito importante para que você possa chegar àquele resultado que você queira ou atingir aquele cliente que você quer. Né? Então, assim, o que a gente vê baseado, seguindo nessa linha ainda, né? A questão do uso da geolocalização, ela é muito importante e cada vez mais a gente vai ter mais usuários e mais itens, né, se a gente pode chamar assim, conectados. Então, por exemplo, a questão, né, do IoT. Então, na próxima década, né, mais de 50 bilhões de objetos vão estar conectados. Na próxima década também, mais de 5 bilhões de novos usuários vão estar online. Então, todos esses usuários, eles vão demandar informação, vão demandar aplicativos, vão demandar serviços, e esses serviços muitas vezes estão conectados ou demandam de uso de geolocalização. Assim como a questão dos IoTs, quer dizer, o IoT tem uma aplicação bastante simples, né? Que já de cara você entende a importância da geolocalização. Por exemplo, você tem uma empresa que distribui equipamentos para, por exemplo, consumo em pontos de venda. Máquina de refrigerante, por exemplo, o cara coloca a moedinha lá e compra o seu refrigerante. Essas máquinas têm que ser gerenciadas, elas têm que ser reabastecidas. Como que eu consigo gerenciar isso de uma forma bastante inteligente, de forma que eu consiga planejar, inclusive, a forma com que eu abasteço, a forma com que eu presto manutenção nessas máquinas? A localização das máquinas, né, o status das máquinas, tudo isso é extremamente relevante. E isso, num sistema integrado, onde eu consiga consumir o dado do status da manutenção, do status da quantidade de produtos que tem a máquina, do status da localização da máquina, isso me traz, por exemplo, uma potencialidade muito grande de poder criar aplicações ou de poder otimizar processos de atendimento a essas máquinas, como eu falei. Então, até a questão de estudos, onde eu vou colocar a máquina em função da quantidade de pessoas que passam. Então, tudo isso abre um leque completamente novo, que vai trazer um mercado novo, que hoje é explorado, mas não com toda essa potencialidade. Isso é um exemplo, né? Então, você tem vários outros exemplos ou outros mercados que se abrem, né, ou que podem ser muito explorados,
em função da questão do uso da geolocalização, em função de tecnologias novas que vem chegando. E sempre o uso da geolocalização e, consequentemente, o Google Maps, eles podem trazer muito benefício e podem trazer muitos clientes, né, e muita possibilidade de novos negócios para quem aproveitar isso. Então, quer dizer, a geolocalização em si, ela traz muitas possibilidades, né? Então, recentemente a gente passou por algumas delas, né? Quando a gente fala aí de aplicações que o mundo inteiro usa, que todo mundo conhece, que revolucionou algum tipo de mercado, a gente pensa, por exemplo, no Airbnb. Então, Airbnb, você pode viajar o mundo inteiro hoje, pode se hospedar em vários lugares e não precisa ficar hospedado no hotel, através de um aplicativo extremamente simples do ponto de vista de concepção, se criou uma empresa gigantesca que tem uma abrangência gigantesca, tem um potencial de consumidores gigantescos e ele, na verdade, não tem nenhum tipo de ativo, né? Não é dono de hotel, não é dono de nada, mas através do uso da geolocalização e com o uso da plataforma Google Maps, se criou um negócio extremamente inovador. Assim como foi o caso do Uber. Né? O Uber também são negócios, assim como o Airbnb, o Uber é um negócio que é 100% baseado em mapa. Quer dizer, na verdade, toda a parte da inteligência daquilo que se propõe a entregar para o cliente, que é, no caso do Uber, o carro mais próximo e mais rápido que vai te atender no menor tempo e depois que vai te levar ao seu destino no menor tempo e com a melhor rota, isso é o grande o grande charme, né, do Uber ou dos aplicativos que se propõem a fazer isso, todo ele baseado no conceito do uso da geolocalização e no uso do Google Maps. Então são negócios que foram criados em função disso. Assim como outros, né? Tá aqui não coloquei outros, mas tem a questão também do Pokémon, né, o jogo do Pokémon GO, que também é totalmente baseado em mapas, a questão dos wearables, né, a questão desses dispositivos que a gente veste, então o relógio, que também tem várias utilizações baseadas em geolocalização, e o que vier, o que será que vem aqui pela frente? Então, tudo isso são coisas que a geolocalização apoia, né? Como eu falei, um caso que pode ser novo, ou pelo menos que pode ser melhor explorado ou mais explorado, é a questão do IoT que está por chegar, né? E tem vários tipos de casos de uso. Então, tem o caso de uso desde de negócios, como eu falei do Uber, como eu falei do Airbnb, ou até exemplos de propaganda, né? Campanhas de marketing. Então, campanhas de marketing baseados na geolocalização, baseados no uso do Street View, baseados no uso da plataforma Google Maps. A gente teve aqui, a Jambiente fez, há um tempo atrás, um projeto para o Senai, para o Senac, desculpa, para o Senac, para divulgação através do Street View de toda a infraestrutura das classes, dos laboratórios, toda a infraestrutura da faculdade foi se criada uma campanha de marketing que toda ela foi baseada no Google Maps e no uso de informações do Google Maps combinado com informações do próprio Senac. Então, quer dizer, tudo isso é uma coisa que há pouco tempo atrás ninguém pensava, fazer uma campanha de marketing com o Google Maps, o que tem a ver uma coisa com a outra, mas na verdade isso é totalmente factível e você pode potencializar muito o seu negócio em função disso, que foi o que aconteceu com o Senac. E sempre, né, voltando para algo que eu também comentei agora há pouco, sobre a questão da familiaridade e da boa experiência para o usuário. Então, o usuário sempre busca aquilo que é atrativo, aquilo que é interessante, aquilo que é novidade, aquilo que é fácil de usar. Né? Então, todas essas aplicações que são baseadas na plataforma Google Maps, elas têm essa característica de ser extremamente simples de usar, extremamente fácil, são plataformas que o cliente já está familiarizado por conta de usar no seu dia a dia, né, o Google Maps, enfim, então isso é algo que pode trazer muita aceitação, né, da sua aplicação ou do seu negócio.
E outra coisa importante é que o. Opa, acho que eu mudei aqui sem querer duas vezes. Outra coisa importante é que, ponto de vista de. O slide está mudando aqui sem querer. Como que eu dou uma pausa aqui? Pausa, pronto. Do ponto de vista de economia, quer dizer, existiram várias fases, né, da economia mundial, né, ou da história da economia. Então, passando pela economia de manufatura, ou seja, o que importava era a produção, quanto mais se produz, melhor é. Depois passando pela economia de supply chain, que é a questão do pensamento de como eu entrego, né, isso para o cliente, como que eu produzo a quantidade certa para entregar, entrego no tempo certo, desse tipo de coisa. Depois passando para a economia de informação, né, a gente falando aí da questão da globalização, como que as informações impactam no mundo inteiro, enfim, e passando para o que a gente vive hoje, que na verdade é a economia de experiência do cliente. Então, na verdade, o que conta muito é como o cliente vive a experiência do seu produto, do seu negócio, da sua aplicação, enfim, do seu sistema. E o Google Maps ele apoia muito nisso, né? Como eu falei, o casos recentes aí do Airbnb, do Uber e diversos outros. Então, a questão da experiência do cliente, o cliente quando usa uma aplicação ou um serviço que lhe traz a questão da geolocalização, que lhe traz a questão da otimização de tempo, de caminho, que lhe traz a interface conhecida e familiar do Google Maps, isso você tem uma possibilidade de criar uma empatia, né, de criar uma facilidade e enfim, uma agilidade, né, no uso impressionante por conta dessa experiência do cliente. Agora sim ele pode andar. E um outro ponto é o seguinte, que a questão da geolocalização, ela vem sendo usada pelas empresas historicamente. Isso muito mais esse slide tem muito mais a ver com a questão interna, né? O uso da geolocalização do ponto de vista de tomadas de decisão para negócio, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, o, as empresas de uma forma geral têm soluções de geolocalização, tem dados, né, geográficos que podem ser usados para tomada de decisão. Algumas 36% das empresas estudadas aí, né, nessa pesquisa que foi feita já tem soluções de mobilidade nas operações, mas a grande questão é o seguinte, que apesar de existir, né, dados que podem ser trabalhados ou podem ser avaliados de uma forma espacial, apesar de existir aplicações, apesar de existir a questão da mobilidade, ainda é muito pouco a forma, ou é muito timidamente utilizado ou explorado essas informações para tomada de decisão. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, muitas vezes, explorando um pouco mais essa pesquisa, muitas vezes o funcionário, as pessoas acham difícil usar, acham que aplicações de mapas geralmente são coisas chatas, são coisas de difícil uso. Então, o Google até nisso ele traz uma quebra de paradigma, porque na verdade você vai usar da mesma forma que você usa o Google Maps lá no seu dia a dia para ir para o cinema, para ir buscar seu filho na escola, para fazer qualquer caminho que você queira fazer, e você vai usar a mesma experiência, as mesmas visões ali, só que num ambiente que tem as suas informações, que tenha o seu modelo de negócio, ou seja, para minha empresa é importante eu saber quais são os potenciais clientes que passam em volta, quais são os potenciais ou os reais concorrentes que existem em tal região. Se eu tenho essa informação, eu consigo colocar no mapa, eu consigo ver isso no Google Maps. Então, quer dizer, tudo isso potencializa de novo, né, e beneficia que você faça uso de diversas informações, seja para uso próprio, tomada de decisão, assim como também para atingir mercados que você queira atingir, criar a empatia com clientes e tudo mais. Tá? Então, agora a gente entra na parte onde a Valéria vai explicar um pouco mais com detalhe o potencial do ponto de vista de funcionalidades, né, que podem ser atingidas. Enquanto ela vai trocar de tela, ou eu saio e ela entra, né, na tela dela, a gente vai colocar uma pequena pesquisa, como eu falei para vocês já, tá? E depois no final eu volto de novo.
Bom dia, gente. Aqui é a Valéria. Eu sou pré-vendas Google da Geoambiente. Eu vou falar um pouquinho sobre os recursos da API e apresentar também alguns cases onde esses recursos, onde essas APIs foram usadas em várias soluções. Então, a plataforma Google Maps, ela é vendida, dá para ser desenvolvida para aplicações web, Android e iOS. E tem ainda um conjunto de serviços para serem consumidos para dar inteligência ao seu negócio. Então, eu vou começar do início aqui. Que é falando das camadas do mapa. Então, basicamente, para fazer uma integração da sua aplicação com o mapa, você vai consumir uma API de JavaScript para publicação de mapa. E existem vários tipos de mapa dentro da plataforma. Então, esse é o mapa base. Existe a camada de trânsito, que pode ser utilizada, muito útil em várias situações de logística. A camada de terreno também pode ser utilizada para planejamento de obras lineares, por exemplo, para circuito de bicicleta ou de corrida, para saber onde tem locais mais íngremes. E também você pode estilizar o seu mapa, Além desses mapas básicos, é possível você transformar, dar uma outra cara para o seu mapa. Isso é possível fazer através de uma personalização da sua camada. Você troca lá as configurações da sua camada, cria isso num arquivo JSON e você pode publicar isso tanto para a sua aplicação web, para Android ou iOS. Por exemplo, isso pode ser dinâmico, dependendo do horário que a pessoa vai acessar a aplicação. Se for à noite, o mapa pode ficar com uma carinha mais escura, ser personalizado. Nesse exemplo aqui, nesse link, que é mapstylewithgoogle.com, vocês podem entrar lá e lá tem exemplos de como criar, então, essas configurações, a alteração desses mapas. É possível você, por exemplo, eliminar a quantidade de labels, de informação que tem em cima do mapa. Por exemplo, eu não quero que apresente as rodovias, ou eu quero que elas apresentem mais suaves, não tanta informação. Eu também não quero que apareça muito nome, não chega a nível de aparecer bairros, eu só quero as cidades, por exemplo. Ele vai lá e vai eliminando a quantidade de labels, vai deixando o seu mapa menos poluído. E você pode configurar isso de acordo com a escala de visualizações, esse tipo de coisa. Outra camada bem interessante é a imagem de satélite. Tem também o transporte público. Aqui tem um exemplo de como você instanciar a camada de transporte público, que é o Traffic Layer. Tem a camada de trânsito e também de ciclovia. Bom, aí tem o recurso do Street View, bastante utilizado em várias plataformas, em vários sistemas, Todo mundo conhece bem esse recurso. Também tem recurso para você simbolizar ou desenhar, feições em cima do seu mapa, de forma estilizada. Também tem um recurso para você personalizar marcas, Então, a gente tem aqui o mapa da esquerda, onde você tem uma representação, digamos que de seus clientes, e você não gostaria de dar um mapa tão poluído. Então, você pode clusterizar isso, transformar isso em pontos específicos no mapa, e quantificando a quantidade de clientes em vários locais. E conforme você vai dando o zoom, mudando a escala, e essas informações vão abrindo para o usuário. Então, é um recurso dinâmico bem bacana de ser utilizado. E deixa também a apresentação do mapa muito mais leve, Um outro exemplo é mapas de calor, Aqui é um exemplo das lojas Walmart dos Estados Unidos. Então, é um mapa que representa a concentração das lojas.
Outra forma é a apresentação de simbologia baseada em atributo. Então, digamos que eu tenha informações, né, na minha camada de clientes e eu quero simbolizar o cliente que mais compra, deixar ele com um círculo grande no mapa. O cliente que menos compra ou que está sem comprar há um determinado tempo, deixar ele vermelhinho, pequeno, né? Tem recursos para você fazer edições de geometria e fazer a visualização personalizada, né? Customizada de acordo com o que você deseja. Também tem ferramentas de desenho, então você pode desenhar um raio, né? Um círculo, polígono, polígono irregular, linha. Tem um recurso bem bacana que é a seleção a partir de polígonos, então eu posso desenhar uma área e saber quais são os clientes dentro dessa minha área. O recurso de geocodificação. A geocodificação basicamente é a entrada de um endereço e ele converte esse endereço com base no Google Maps, né, na base de dados do Google Maps. Isso pode ser feito você digitando a informação no site, ele na hora, ou no site, ou no aplicativo, ele localiza na hora, ou você pode fazer isso para uma base de dados, né, fazer um processamento em lote. O mesmo recurso é a geocodificação reversa. Essa tem um conceito um pouquinho diferente, que você clica no mapa, né, você entra com um lat long, e aí ele retorna o endereço correspondente àquele lat long. Mapas estáticos também, que você pode utilizar, que nem o exemplo do Booking, né? Antes, quando você acessa o Booking, você está localizando um hotel, ele sempre mostra para você um mapa na lateral. Esse mapa é um mapa estático, na verdade. Ele faz uma consulta da região e te mostra um mapa estático, que é uma figura. Se você clicar nessa figura, aí sim ele abre o Google Maps com as informações. Então, durante a requisição do mapa, você pode definir o tamanho desse mapa. Se você estiver capturando uma imagem de Street View, você pode colocar o ângulo, a visada que você quer essa imagem e tamanho. Na API Free, né, que é a Standard, a resolução é diferenciada. Ela tem uma resolução muito menor do que a resolução na API paga. Então, ela vem com tamanho de 640 por 640, enquanto que na paga é 2048 por 2048. E também na API encontra-se assim, o mesmo motor que se utiliza para trabalhar com Google Maps, aplicações web, você também pode trabalhar usando esses mesmos recursos que foram apresentados para aplicação móvel, para Android e iOS. Aqui eu vou falar um pouquinho do Places, que é uma base do Google Maps bem rica, que tem mais de 100 milhões de empresas e pontos de interesse. Então, o que está contido dentro dessa API, né? Ele dá o poder de você localizar lugares dentro da base do Google Maps, uma facilidade de fazer a busca, né? Quando você começa a digitar um lugar, ele já te dá a sugestão de endereços que constam no Google Maps de acordo com o que foi digitado. E você pode explorar o que tem em torno, né? Então, se eu quero saber, eu estou aqui, o que tem em torno de restaurantes, estabelecimentos, e fazendo uma personalização, você também pode incluir os seus dados e para fazer junto com essa análise. Então, aqui eu vou dar um exemplo do Web Casas, né? Que é um site de locação de imóveis, onde você, além de você buscar os móveis dentro de um raio de meio quilômetro, por exemplo, né, que estão para serem alugados, eu ainda consigo ver quais são as agências bancárias, se tem escola próxima, hospital, e analisar mesmo o entorno. É bem bacana, é uma integração com o dado do cliente junto com a base do Google Maps. Um outro exemplo da utilização do Places é dentro de um e-commerce, né, que foi feita uma análise entre 3 sites de e-commerce, onde
o uso do Place foi bastante interessante porque ele deu mais efetividade de compra no site, porque a pessoa não demora muito para preencher o endereço durante o cadastro da compra. Isso faz com que o cliente não desista da compra, ele faça o cadastro rapidamente e vai prossiga com o objetivo que é comprar. Então, é bastante utilizado também. E em outras situações é no cadastro, né, que você pode aferir, né, se tiver uma aplicação onde você precisa aferir onde é o endereço, ele pode abrir esse endereço no mapa também. Um outro exemplo é de um case bastante interessante, é da Implaza, né, que é uma empresa paulista de planejamento metropolitano do estado de São Paulo. E ela tinha o objetivo de ter uma plataforma, uma interface muito fácil de mapa, que não fosse parecido com o GIS, e que pudesse gerenciar os seus projetos, né, e obras públicas prioritárias do estado de São Paulo. Aí aqui foi criado um sistema bem bacana, onde foi integrado assim, várias camadas da Implaza, juntamente com dados que estavam em bancos de dados geográfico, dados em base Oracle dos seus projetos, e tem uma visão, então, de andamento, né, do o cronograma físico-financeiro da obra, vários status da obra eram controlados e bem fácil mesmo de consumir, de acessar as informações. Uma outra possibilidade é integrar o Google Maps com ferramentas de BI. Por exemplo, fica mais fácil, além de você visualizar tudo em dashboard, em gráfico, mas você também ter a localização, onde estão aqueles clientes ou o que está acontecendo no mercado de acordo com um determinado indicador, como que é o meu marketing, como que está a análise da minha concorrência, por exemplo. Então, é possível gerar mapas de calor, mapas de concentração, mapa temático, né, dividir por regiões onde eu estou atendendo melhor ou pior, né, criando para essas áreas cores distintas, né, que vão classificar o desempenho. Analisar os meus clientes ou concorrência também com mapas temáticos, distinguindo por pontos, cores diferentes, né, que dão atenção a um determinado indicador que eu estou analisando. Também é possível integrar a imagem de satélite, o Street View, dentro do BI. Mapas de concentração e combinar dashboard, né, que são os gráficos, junto com mapas temáticos. Uma outra possibilidade é integrar o Google Maps dentro de CRM. Aqui a gente trouxe exemplos do Salesforce, né, onde você pode visualizar toda a sua clientela no mapa, podendo também gerar mapas temáticos, por exemplo, concentração dos meus clientes, ou então indicadores que vão me dizer quais oportunidades estão fechadas e perdidas, quais estão fechadas e ganhas. Então, é bem interessante, podendo fazer várias aplicações ou gerar vários indicadores usando o Google Maps. Um outro exemplo é do governo do estado de São Paulo, que a GeoAmbiente desenvolveu uma ferramenta para a Secretaria de Educação, cujo objetivo era a redução no custo do transporte escolar e melhorar a qualidade de ensino, né? A gente fez duas aplicações, uma basicamente era no transporte público, otimizar todo o transporte público escolar, e uma outra ferramenta que era baseada mais em alocação dos alunos próximos às escolas disponíveis a eles, né? Então foi feito bastante uma análise de quem teria direito ao transporte em função da distância que está o aluno até a escola, qual escola atenderia melhor os alunos daquela região, e foi feita uma sugestão, né, uma sugestão de cenários de como poderiam ser alocados esses alunos dentro dessas escolas. Um outro exemplo bacana de utilização do Google Maps
é na parte de logística, que toda a operação da log, toda a operação de motoboy, eles utilizam em todas as suas plataformas o Google Maps. Eu vou dar um exemplo aqui da entrega de comidas, né, entregas para restaurantes. Eles têm uma plataforma onde o cliente, no caso o restaurante, ele entra, ele faz o cadastro então dos seus estabelecimentos, e aí quando ele precisa fazer alguma entrega rápida, ele chama um motoboy, porque ele não tem um serviço de motoboy, né? Ele terceiriza isso. Então ele entra, ele localiza onde o pedido vai ser retirado, ele entra com a informação do local de entrega, ele passa para a plataforma, né, o nome, o celular do cliente, né, que vai receber a comida. Por que isso, né? Porque a aplicação ela não tem ainda um aplicativo para monitoria online, assim, no mapa, mas ele envia SMS para fazer todo o acompanhamento do pedido. Informa os dados de pagamento e, por último, ele faz a confirmação do pedido. E aí, o que se utilizou, né, de recursos da API dentro dessa plataforma? Primeiro que é a API JavaScript do Google Maps, que é responsável por exibir o mapa dentro do sistema. O geocoding é utilizado para localizar no mapa os restaurantes cadastrados, né? Então, se eu sou dono de uma rede de restaurantes, eu vou cadastrar todos os meus restaurantes dentro dessa plataforma. Eu entro só com o endereço, ele localiza onde estão esses endereços, isso fica dentro da base da plataforma. Aí, quando eu for fazer um pedido, né, eu utilizo Places, que traz agilidade para preenchimento do endereço, e exibe isso no mapa. Depois eu utilizo a API Directions para encontrar, para fazer a rota entre o restaurante e até o cliente final. Com base nisso, né, na distância dessa rota, é calculado instantaneamente no aplicativo o valor da entrega. Bom, aqui é da Swiggy Food Delivery, é um outro case, que também utiliza a API do Google Maps, né? Usa Geocoding API para encontrar o endereço baseado na localização do celular. O Place API para buscar o endereço caso o usuário não queira utilizar a sua localização. Usa a matriz de distância para determinar quais restaurantes estão mais próximos para entrega rápida. Também usa a matriz de distância para determinar o tempo, né, de chegada do pedido. E também usa rastreamento e visualização da entrega. Esse aplicativo aí você consegue monitorar se o seu pedido está chegando ou não. Isso no mapa, né? Um outro case que a gente trouxe bastante interessante é Aqui Tem Remédio, também uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, onde o resultado da pesquisa é apresentado com base na localização das UBSs mais próximas ao usuário e que possuem remédio em estoque. Então, a ferramenta é bem facinho de usar. Você você informa a sua localização e os medicamentos que você gostaria de encontrar. Então, no passo 1, ele usa a API JavaScript para apresentar o mapa no site. O passo 2, você entra com o endereço onde você está, né? E ele usa o API do Place para sugerir os endereços conforme vai digitando. Aí ele geocodifica esse endereço, coloca a sua posição no mapa. E depois ele faz uma integração com o RP de controle de estoque. E aí ele oferece também um recurso de todos os medicamentos que estão disponíveis, né? Aí, com base na distância entre essas UBSs e o medicamento requerido, aí ele vai trazer quais UBS estão mais próximas ao cliente. Para isso, ele utiliza o recurso matriz de distância. A matriz de distância,
é uma API, né, que você pode entrar com até 25 elementos de origens e até 25 elementos no destino. No exemplo dado aqui, entra com o local do usuário como origem e como destino as 4 UBSs que ele encontrou que estão mais próximas a esse usuário. Aí, para cada distância entre o usuário e essa UBS, ele vai trazer qual a distância e quanto tempo de carro ou a pé, se isso aí pode ser parametrizado, para chegar até a UBS. E depois dele apresentado o resultado, você escolhe a UBS que mais se interessa, você clica nela e você pode traçar a rota dela e visualizar isso também no mapa. Então, aqui eu agrupei todos os componentes que foram utilizados, né, dentro dessa plataforma, que é um ERP, integração do ERP com Google Maps e um banco de dados das UBSs da prefeitura. Bom, esse aqui é uma ferramenta que surgiu, necessidade da Geoambiente, uma ferramenta desenvolvida por nós, para auxiliar os nossos trabalhos de campo, porque a Geoambiente, além de ser uma parceira Google, de ter uma vasta experiência em desenvolvimento de sistemas, ela também tem uma área que trabalha mais com sensoriamento remoto, mapeamento. E para essa área, o pessoal tinha dificuldade em ir a campo, coletar várias informações, aí a gente resolveu customizar uma ferramenta para eles, e o que era uma ferramenta caseira agora se tornou um produto que está sendo comercializado na modalidade SaaS, que a gente vai apresentar um vídeo aqui. Trabalho de campo não é fácil. São diversos equipamentos e muito tempo perdido tomando notas. O Go Field Collector é um sistema que vai revolucionar seu trabalho de campo. Você só precisa instalar o app em seu celular ou tablet. O preenchimento das fichas de campo é simples e a localização é automática. O Go Field Collector permite o registro de até 4 fotos por ponto. Todas as imagens ficam associadas àquele ponto. É fácil e prático. Você pode trabalhar offline, já que a sincronização na nuvem será feita quando você se conectar. No escritório, você poderá acessar o sistema web e baixar todo o conteúdo da nuvem. Todos os pontos irão aparecer no mapa, com imagens e informações relacionadas. Relatórios completos à sua disposição. Reduza o tempo gasto em até 75%. Acesse nosso site e baixe o Go Field Collector agora mesmo. Bom, pessoal, deixa eu voltar a palavra para mim aqui. Acho que o vídeo que vocês assistiram estava sem som, né? Acho que a gente estava ouvindo só localmente aqui, mas provavelmente vocês não devem ter ouvido. A gente vai colocar o link do vídeo aqui no chat para vocês poderem acessar direto também e assistirem, tá bom? Então a gente vai colocar aqui. Deixa eu voltar para a apresentação e daí para fazer a última parte aqui. Só um minutinho. Tava com som. Que bom. Que ótimo. Que bom. Agora tô ouvindo a resposta das pessoas que estavam com som. É que eu não consegui ouvir aqui no meu fone, nem a Valéria, então a gente achou que ninguém tá ouvindo, mas que bom que vocês ouviram. De qualquer forma, a gente vai colocar o link aqui também. Obrigado aí pela resposta de vocês. A linha aqui da Valéria, né? Então, a ideia foi passar por algumas das possibilidades que existem, né? Como eu coloquei no começo da apresentação, são muitas possibilidades, tem muitos negócios que surgem dia a dia com novas aplicações para geolocalização, para uso do Google Maps. Então tem aquelas clássicas, como eu falei, tem muita empresa de rastreamento que usa, tem muita empresa que divulga informações para o público que usa, como é o próprio caso da Implaza, que a Valéria mostrou. Tem empresas de entrega, né, como é o caso da Log, que é um cliente nosso também. Tem vários tipos de aplicações que são, hoje em dia, né, um dia elas foram grande novidade e hoje em dia são mais comuns. Tem
concorrentes, tem várias empresas que acabaram construindo. Mas tem muita coisa que pode ser otimizada, tem muita coisa que pode ser um novo negócio que pode criar, ou até um negócio que já existe, mas com uma diferença, usando ou se apoiando em geolocalização. Então tem muita coisa que pode ser explorada de fato. Agora, o que é interessante também é a questão de como a geoambiente apoia nesse sentido, o que a geoambiente pode trazer de benefício na questão do entendimento do uso, de como o cliente pode adaptar melhor a plataforma Google Maps ao seu negócio, ou ao contrário, né, como que a gente pode entender como que o negócio poderia ser melhor explorado ou potencializado com o uso da plataforma. Então a gente tem muita experiência, como eu falei no começo da apresentação, em uso, né, em casos, em implementações, em projetos. Então isso é uma coisa que a gente pode ajudar muito, tá, na questão de como é a forma de utilizar o Google Maps, ou um projeto que eu estou pensando, é possível, não é possível, como que seria possível fazer. Então isso é uma coisa que a gente está à disposição para discutir, a gente tem bagagem para falar sobre isso, né? Então acho que é bastante importante. O modo de licenciamento do Google Maps, apesar de não ser o objetivo aqui da reunião, né, da apresentação aqui do webinar, mas existe uma forma de licenciamento que ela pode ser gratuita quando você cria uma aplicação que ela é totalmente pública, ou seja, ela está disponível ao público, não tem restrição de acesso, não tem nada, e tem uma quantidade de limite de acessos, né, que essa aplicação pode ter. Ou tem outros tipos de aplicação, quando você tem acesso restrito, né, o usuário e senha, ou quando você faz o rastreamento de veículos, tudo isso você demanda uma licença. Ou quando, mesmo que a aplicação seja pública, se ela tiver realmente muitos acessos, né, muito acesso de mapa ou muitos serviços, né, aqueles serviços que a Valéria colocou, geocodificação, rota, esse tipo de coisa, daí você realmente também precisa adquirir a mais, porque a licença básica, ela free, não atende. Mas tudo isso a Geoambiente pode apoiar, quer dizer, como eu falei, né, a gente, para toda negociação que a gente faz, para todo cliente que a gente atende, toda a interação que a gente tem com o mercado, a gente tem essa visão e essa atividade de suportar na questão do dimensionamento, né? Como que a gente melhor dimensiona a licença para o seu uso, que tipo de licença, que tipo de boas práticas que você tem que fazer para usar corretamente a plataforma. Uma outra questão importante também que a Geoambiente tem muito é a questão da flexibilidade de negociação. Então, a compra da licença, ela é feita através das revendas, né? Através da Geoambiente, como uma revenda, ela fornece essa licença, negocia, enfim, faz o contrato direto com o cliente. E isso, existe várias formas de você comprar, né? Então, desde de valores diferenciados, se for um pagamento à vista, questões de cartão de crédito, questões de parcelamento, enfim, tem uma série de possibilidades que a gente pode negociar. Então, isso é algo que a gente pode também realmente conversar, e tendo interesse de vocês, a gente pode realmente ver como a melhor forma de viabilizar o uso da plataforma. E outra coisa que a gente tem também é toda a parte de pós-venda e suporte. Então, existe todo um suporte técnico do Google, mas existe todo um suporte técnico da Geoambiente, uma equipe de pós-venda que acompanha todo o uso ao longo, né, do uso da licença, que a licença tem um período de vigência de 12 meses, então ao longo desses 12 meses existe um acompanhamento da equipe de pós-venda, do uso, de como está sendo o perfil de uso, as boas práticas, enfim, e o suporte também para qualquer dúvida que exista. E outra coisa que a gente fornece também é o treinamento, quer dizer, o treinamento, ele é um serviço à parte que a gente oferece, mas baseado toda essa experiência que eu comentei, né, desses 23 anos de muita aplicação, muito envolvimento nas questões de geolocalização. Então a gente tem um curso específico, especificamente para Google Maps, né, com os nossos instrutores que são certificados pelo Google, na verdade, para dar esse tipo de curso. Então a gente faz isso, tem certificação ao final, então é uma coisa bastante interessante para quem realmente quer trabalhar e quer criar aplicações ou quer criar negócios baseado em cima da tecnologia. Tá, e por fim, a questão do apoio no desenvolvimento. Então, tem muitas empresas que têm sua própria equipe de desenvolvimento, tem já uma ideia de negócio, ou já tem até uma aplicação que quer simplesmente combinar com o uso de mapas, e tem lá, enfim, o seu conhecimento.
E nesses casos, o que a gente pode apoiar pontualmente na questão de uma consultoria especializada, conseguir passar um pouco da nossa expertise para essa equipe que está desenvolvendo a plataforma. Então, isso a gente também faz constantemente, além de trabalhar com projetos. Quer dizer, também existe vários projetos, um deles, né, a própria Emplasa, a questão lá da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que a Valéria também mostrou. Então, são projetos que a Geoambiente desenvolveu, né, foi feito um contrato com a Geoambiente desenvolveu um projeto e entregar o projeto. Então, a gente também tem essa possibilidade, né, para clientes que não queiram ou não possam fazer o desenvolvimento por si só. E um outro ponto que é interessante que é o seguinte, a Geoambiente ela é uma empresa que historicamente é uma empresa de projetos, né, de tanto projetos de dados, como eu falei, como projetos de sistemas de geolocalização. Mas em determinado momento, para a própria Geoambiente fez sentido ter um produto, né? Então, um produto baseado no Google Maps. Então, por exemplo, a Valéria comentou do caso lá do Go Field Collector. A gente teve uma demanda interna nossa para um projeto específico que tinha que coletar muito dado em campo. Então, tinha um retrabalho, a gente ia para campo, coletava o dado, depois voltava, tinha que transcrever isso para uma base de dados, tinha que validar a informação. Então, tinha trabalhos repetitivos, tinha erro às vezes. Então, a Geoambiente criou esse produto para uso interno, no primeiro momento, para um projeto específico. Só que isso foi tão bem aceito, foi tão interessante para o resultado da Geoambiente no projeto, que a gente acabou lançando isso como um produto. Então, isso que nos potencializou, nos possibilitou o uso da tecnologia, nos possibilitou até criar um produto que a princípio ele era para uso interno. E assim como existem agora outras iniciativas da Geoambiente de lançamento de novos produtos usando a tecnologia Google Maps, nesse mesmo conceito do Go Field Collector de ser uma solução SaaS. Então, eu estou falando tudo isso só para dizer que pode ser criada muita coisa, né, baseado no uso da geolocalização, baseado na plataforma Google Maps, ou melhoria de coisas que você já tem, de projetos, de produtos, de aplicativos ou de processos, né? Então, acho que isso aconteceu com a gente e, sem dúvida, pode acontecer com vocês, ainda mais se vocês têm já uma ideia, ou têm um projeto ou um produto no mercado que ele pode ser apoiado por isso. Tá? E, por fim, uma das coisas que a Geoambiente faz é dar muito apoio para os nossos clientes. Então, quem realmente tem tem licenciada uma API do Google Maps e faz uso, como eu falei, a princípio uma licença que vale por 12 meses, ao longo dos 12 meses a gente acompanha, faz uma série de interações, né, com os clientes. E uma das coisas que a gente vai começar a fazer a partir de setembro é um webinar mensal exclusivo para cliente. Então, vão ter vários temas, várias discussões vão acontecer nesses webinars. E daí o que eu queria falar para vocês que estão nos ouvindo agora é que vocês, apesar de ainda não serem clientes, né, estão convidados para esse webinar de setembro. Então, depois vocês vão receber no e-mail de vocês todas as informações, a data, o link e tudo mais. E a gente convida vocês a participar dessa discussão que vai ter, que daí são casos do dia a dia, né? Como usar, dificuldades, exemplos de outros lugares, né? Como que foi resolvido tal problema naquele outro lugar, enfim. Então, eu acho que é bastante rica essa discussão para se criar realmente um fórum aí de usuários e trocar experiência. Tá? Então, o objetivo do webinar, espero que tenha sido alcançado. Algumas perguntas, como perguntaram de questão de licença e tudo mais, estão sendo colocadas aí no chat. Então, depois a gente vai, como eu falei no começo, algumas até a gente até respondeu, né, agora durante a apresentação, mas outras a gente vai entrar em contato depois da apresentação. Todas as perguntas vão ser respondidas. A gente vai fazer contato com todo mundo, na verdade, né, que participou, então vocês fiquem à vontade para escrever mais coisas. Aí, de qualquer forma, a gente vai entrar em contato, tá? Eu vou encaminhar o meu e-mail, vou encaminhar o e-mail da Valéria, no e-mail de vocês, né, agradecendo a participação de todos, e a gente fica à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida adicional, para fazer conversas específicas, enfim, a gente tem uma equipe aqui de tanto técnica quanto comercial que pode
atender vocês no sentido de tirar dúvida, de saber de preço e tudo mais, e daí como varia de caso a caso, tem tipos de licenças diferentes e tudo mais, então é uma conversa mais caso a caso. Mas então, ainda hoje, assim, em pouco tempo, vocês vão receber um e-mail nosso e vai com os nossos contatos também, meu e da Valéria. Tá? Então, queria agradecer de novo a participação de todo mundo. A gente espera fazer mais vezes isso e espero contar também com a colaboração de vocês no sentido de sugestões, também está aberto para isso, e a participação de vocês também. Tá? Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês e bom dia. Bom dia, gente. Muito obrigada pela participação. Tchau.